Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria recebê-los nesta noite. E hoje, para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema Os Umbrais da Vida do Espírito. E quem irá contribuir com a palestra de hoje será o nosso amigo palestrante Jomar Gontijo. Jomar é fundador e presidente do GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania. Há muitos anos, trabalhador incansável do Espiritismo, mestre em educação, adquiriu grande respeitabilidade, principalmente na área da educação e da ética espírita. Portanto, Jomar, seja muito bem-vindo e uma excelente palestra a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os internautas que estão nos ouvindo nesse momento. Também aos presentes, sejam eles desencarnados ou encarnados. Nós estamos aqui gravando essa palestra dentro do salão do Centro Espírita Jesus de Nazaré, num clima espiritual de muita paz e muita harmonia, que nós gostaríamos de compartilhar com todos aqueles que estão nos ouvindo. O tema de hoje que vamos abordar é um tema muito interessante e que muitas vezes não é tão bem compreendido, principalmente pelos espíritas e por aqueles que leram a obra Nosso Lar, de André Luiz. Nessa obra, André Luiz descreve os primeiros momentos dele de desencarnados, e um local muito tenebroso, um local muito cheio de sofrimentos, no qual ele, espírito, vai passar 8 anos. E ele chama esse local de umbral. Então, umbral ficou quase como sinônimo do antigo inferno da Igreja Católica, onde todos os espíritas temem ir. E, na verdade, talvez o objetivo desse espírito não seja bem isso. Ele queria, talvez, transmitir um outro significado que não foi muito bem compreendido. E o que é esse significado? Começa pelo próprio significado da palavra umbral. Será que vocês sabem o que significa umbral? Sabe? Umbral significa portal. Em espanhol, é aquela soleira da porta. Aquilo é umbral. Então, umbral significa uma passagem, um portal, uma porta. E olha só que bonito, o umbral aconteceu para André Luiz antes dele entrar no nosso lar. O umbral, então, era o portal para o nosso lar, a passagem para o nosso lar. Nosso lar era a cidade espiritual que o recebeu. Então, o que acontece? O primeiro engano que a maioria dos espíritas, todos nós, quando lemos as obras de André Luiz, é acreditar que aquilo seja alguma coisa generalizada, ou seja, que aquilo que André Luiz descreve como um repórter daquilo que aconteceu com ele, aconteceria com todos nós. E, na verdade, um estudo mais profundo da doutrina espírita, nós vamos perceber que o desencarne é diferente para cada espírito. Allan Kardec escreve uma obra só para descrever essa situação dos espíritos no mundo espiritual. Essa obra chama O Céu e o Inferno. É uma das obras mais importantes, mas muito pouco lidas. Nessa obra, Allan Kardec entrevista vários tipos de espíritos. Espíritos recém-desencarnados,
espíritos que já estavam desencarnados há muitos anos, 10, 20, 100 anos, espíritos que estão numa situação de sofrimento, espíritos que estão muito felizes. E ele vai descrevendo e perguntando ali, nos contando como é que esses espíritos estão, como é que eles desencarnaram. E a gente vai percebendo que a situação é diferente para cada um. Que nem todos passam pela experiência que o André Luiz passou. E nós não encontramos só isso fundamentado nesse livro Céu e Inferno. A gente conhece pelas outras obras, mediúnicas e não, vários tipos de desencarnes, de espíritos que não passaram por essa situação. Vou lembrar alguns livros aqui. Existe um livro chamado Morri Agora. Nesse livro fala um tanto de formas diferentes que os espíritos desencarnaram. Eu não estou me lembrando o nome da autora, da médium, é Vera Lúcia? Eu não me lembro, mas é só procurar pelo título que vocês acham esse livro. A própria Ethos Editora tem um livro sobre o desencarne, de autoria do Alexandre Moll, que vai falar também bastante sobre o desencarne. E a gente tem, por exemplo, o exemplo do desencarne do médico Bezerra de Menezes, que foi convidado imediatamente após o seu desencarne a ir até para um planeta mais evoluído. A gente tem um conto de Joana de Anjos, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, falando que o Chico Xavier, depois de desencarnado, foi recebido pelo próprio Jesus imediatamente após o desencarne. Então, quer dizer, os desencarnes são diferenciados de acordo com o espírito. E o que acontece? Nesse último dezembro agora de 2020, nós tivemos um estudo com o Espírito Pedro. O Espírito Pedro, ele participa conosco já há mais de 10 anos, desde 2009, onde ele faz estudos conosco. E esse ano de 2020, por causa da pandemia, houve só esse estudo em novembro, não houve outros estudos. E ele falou exatamente sobre os umbrais do espírito, para exatamente alargar a nossa compreensão do que é um umbral. E é sobre isso que eu vou falar para vocês, desse estudo do Pedro, que foi realizado agora no final de dezembro de 2020. Quem quiser conhecer mais alguns desses estudos psicofônicos do Pedro, já existem 2 livros, Estudos Psicofônicos volume 1 e Estudos Psicofônicos volume 2, dos primeiros estudos que Pedro fez conosco, né? Podem ser encontrados no site da Ethos Editora, ethoseditora.com.br. Pessoal de Divinópolis pode requisitar esse livro diretamente lá no Centro Cultural do Livro, pelo telefone 3222-3163. Na pandemia, eles até estão levando o livro na casa, para não precisar sair de casa. E então, o que o Pedro faz? O Pedro vai explicar para a gente que umbral, na verdade, é uma passagem de um nível de consciência para outro nível de consciência. Então, na verdade, o que acontece é uma passagem de um determinado nível consciencial para um outro nível. E essa passagem, então, vai depender de cada tipo de espírito, da evolução de cada tipo de espírito. E ele, para exemplificar, ele começa falando das passagens que o espírito encontra no processo reencarnatório,
que o espírito passa por isso. Então ele fala que o primeiro umbral que o espírito passa é o nascimento. O nascimento é um processo que o espírito passa também por um umbral, digamos assim, é uma passagem para o espírito. Ele passa do nível de consciência desencarnado, de espírito desencarnado, que inclusive lembrava de uma ou outras vidas, e vai passar para uma nova personalidade. Então, o umbral do reencarne, o umbral do nascimento, que geralmente dura aí em torno de 9 meses, né, um pouco mais porque começa antes, né, e um pouco mais porque não termina ali no momento do nascimento, mas continua o processo reencarnatório ali um pouco de tempo mais. Esse umbral é o umbral do esquecimento. É um umbral que o espírito lembrava um tanto de coisas, de vidas passadas, e ele passa por um processo de esquecimento para começar uma nova personalidade. Então passa de um nível de consciência para um outro nível de consciência. Ele vai assumir uma outra personalidade. Então ele esquece tudo e começa novamente ali com todas, vamos dizer assim, uma fantasia de inocência, uma fantasia de pureza, que vai inclusive permitir a mãe amar, cuidar, o pai, porque ele está todo ali indefeso, e a mãe e o pai começam um processo de educação, de aculturamento daquele espírito que vai absorver tudo aquilo que o pai e a mãe passa para ele. Por isso da importância da família na educação dos filhos. E aí o Espírito Pedro vai nos falando que o espírito passa por um outro umbral durante a vida. Sabe qual é? A adolescência. Por que a adolescência é um umbral? A adolescência é um umbral porque o espírito da fase, naquela fase infantil, naquela fase de uma consciência, né, toda desprovida ainda de uma consciência do que era uma vida adulta, passa exatamente para a maturidade de uma vida adulta, onde o espírito ali reencarnado, ele assume as responsabilidades sobre sua própria vida. Ele deixa de toda dependência afetiva, financeira, de pai e mãe, e assume ali a responsabilidade pela sua vida. Inclusive, contam os espíritos que nesse processo da adolescência, os caracteres de outras vidas voltam para influenciar aquela formação que ele teve pelo pai e pela mãe. Por isso que a adolescência é um período muito difícil para o espírito adolescente e também para os pais, para a mãe, porque é essa passagem, é esse umbral do nível consciencial infantil para o nível consciencial maduro, da idade adulta. Então o espírito ali obrigatoriamente passa por esse umbral. E interessante que esse período de umbral ou adolescência também varia de espírito para espírito. Tem espírito que passa por uma fase de adolescência muito curta. Logo, logo ele assume as responsabilidades da vida adulta e continua. E já tem espíritos que estão com 20, 25 anos e ainda estão na fase de adolescência. Eles não conseguiram ainda assumir a postura de uma vida adulta. E Pedro fala que existe ainda mais um umbral durante a vida individual do espírito, que é o casamento.
Sem trocadilhos, o casamento é umbral. Por que que o casamento é umbral? Porque, segundo Pedro, antes do casamento, o nível consciencial de solteiro ou individual tem que obrigatoriamente passar por um nível de consciencial familiar, aonde aquele espírito não pensa só em si mesmo, mas ele pensa na esposa, pensa em filhos. Ele não vive mais uma vida solitária. Ele então vive uma vida conjugal e familiar. Então o casamento ele é uma passagem de um nível consciencial para outro nível consciencial. E muitas vezes o espírito não dá conta de fazer essa passagem. Ele casa e continua tendo um nível consciencial de solteiro. Então vai ter problema, ele não vai dar conta de passar para esse nível consciencial e muitas vezes o casamento se desfaz. Porque Emmanuel e outros espíritos dizem que é na família que a gente exercita o amor. É na família que a gente vai desenvolver várias virtudes, como resignação, né, paciência e muitas outras virtudes espirituais. E, finalmente, ele fala que a morte também é um umbral, onde vai se retornar àquela situação inicial, onde se passa do nível de consciência de espírito encarnado para espírito desencarnado. E aí, então, há novamente uma necessidade do espírito de fazer um desapego muito grande. Pedro fala que esse umbral é um umbral do desapego, que a maior dificuldade do espírito nesse momento é desapegar-se, porque cada umbral tem a sua dificuldade, o esquecimento, a maturidade, né, a vida familiar e o desapego no desencarne. Então, muitos espíritos têm dificuldade em desencarnar porque ainda fica apegado. E deve ser difícil mesmo, porque se a gente se apega a uma roupa, a um sapato, a um bem qualquer, imagina desapegar-se do corpo físico, desapegar-se de um corpo que você ficou com ele 50, 70, 100 anos. Então não é fácil esse desapego. E então a gente tem que desapegar-se de tudo que é material e assumir uma nova vida espiritual. Por isso, desses lugares transitórios, aonde muita coisa do corpo continua, porque o espírito não consegue desapegar-se das coisas próprias do corpo e da matéria. Então, o espírito de Pedro, mostrando para a gente que não é só o umbral, e que aquele umbral que André Luiz passou, é um umbral que ele vivenciou, e que cada espírito vivenciaria de uma forma diferente. Nós não podemos generalizar as experiências que o André Luiz romanceia naquele livro chamado Nosso Lar. É um romance. A gente não pode esquecer disso. E, finalmente, ele passa que não só existem esses umbrais individuais, esses umbrais individuais da vida do espírito, mas existem também os umbrais coletivos que as comunidades espirituais passam, seja uma cidade, seja um país e seja até mesmo um planeta. E se a gente estudar a história da humanidade, houve civilizações que surgiram, chegaram no apogeu, depois sumiram completamente. Então sempre houve passagens de uma fase para outra fase, de maturidade coletiva.
inclusive do planeta Terra. E se a gente lembrar no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, auxiliado, claro, pelos espíritos que o orientaram, propõe algumas fases que os planetas, que todos os planetas passam. A fase primitiva, a fase de provas e expiações, a fase de regeneração e de planeta feliz. E ele, inclusive, identifica que o planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Mas fala que o planeta vai chegar ou vai adentrar-se num planeta de regeneração. Só que para isso tem o quê? Um umbral, que é exatamente o que hoje nós chamamos de transição planetária. Então Pedro esclarece que o planeta Terra está passando pelo umbral planetário, que é a transição planetária. Essa transição é curta, não é demorada, leva apenas alguns dias planetários. Agora, na concepção dele, um dia planetário é 1000 anos. Então, ele diz que essa transição foi iniciada com a reencarnação ou com a encarnação do Mestre Jesus. Mestre Jesus iniciou a transição planetária quando veio pessoalmente, reencarnou e demonstrou que a transição, né, o planeta de regeneração, seria alcançado pela prática do amor e também pelos valores espirituais que ele exemplificou, ensinou e exemplificou. Então, na verdade, nós temos 2 dias que nós estamos fazendo a transição planetária. E ele acredita, né, que uns 3 dias seja suficiente para a transição planetária. Então, ele ainda fala que muitas vezes, dentro dessa transição, existem alguns momentos que a gente percebe que o planeta evolui, que o planeta avança, seja em conhecimento ou seja em moral. Então ele fala que, por exemplo, as guerras, elas possibilitaram tanto o avanço científico, tecnológico, também com alguma coisa na área de moral, porque a guerra é tão ruim, é tão destrutiva, que acaba fazendo a humanidade avançar. E ele termina o estudo, né? Já eu estou terminando o nosso aqui também, termina o estudo falando que a pandemia, essa pandemia que nós estamos atravessando agora, né, no ano de 2020 e também em 2021, a pandemia da Covid-19, ela é uma espécie de umbral planetário, que ela é uma passagem de um nível de consciência para outro nível de consciência, que ela foi planejada pelos espíritos superiores que coordenam o desenvolvimento, a evolução do planeta Terra, e que foi escolhido exatamente porque uma guerra, ela provoca muitos efeitos, muita dor, uma dor excessiva, né, ódio, e que dessa vez o grande inimigo da humanidade é um inimigo invisível, e que todos teriam que se unir para enfrentar esse inimigo invisível. E que com essa pandemia, a gente não consegue perceber ainda, mas que com essa pandemia haveria um desenvolvimento de valores espirituais que a humanidade estava perdendo. Então, que haveria um retorno aos valores básicos do espírito que a humanidade estava esquecendo. Que
um tanto de efeitos que essa pandemia provocou, ela só seria sentida no decorrer dos anos para frente. E que, finalmente, ele acredita que a pandemia será totalmente eliminada em 2021, que não haverá necessidade de se prolongar isso, que as pessoas já estão, que o efeito que queria se produzir já foi produzido. Então é isso, gente. A gente queria passar esses estudos para vocês, porque foi um estudo que foi feito agora em dezembro conosco, dos amigos espirituais. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando, né, para vocês e ampliando esse conceito do umbral. E pedir a Jesus que possa nos orientar a todos, nos abençoar, e que a gente aprenda o que tiver que ser aprendido, e que a pandemia, né, possa ser o mais rápida possível, ser eliminada, e a gente apenas nos lembrar dela, né, e aprender com todas as dificuldades que ela trouxe. Muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde a todos.